Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas, seu canal de informações. Verdade é o nosso compromisso com você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Notícias, informações, sempre atualizadas, e um jornalismo sério e objetivo. Muito obrigado por você estar aqui. Atenção! Estamos vivendo tempos sombrios, tempos que chegam a bugar a nossa capacidade de raciocinar, e vamos explicar o porquê. Vocês lembram do médico lá no estado do Amazonas que deu uma superdosagem de hidroxicloroquina para 11 pacientes e ele veio a óbito? Então vem a pergunta que não quer calar. Esse médico foi afastado. Esse médico foi cassado. Então tal médico cientista responsável, o doutor infectologista Marques Vinícius Guimarães de Lacerda. Inclusive a Sociedade Brasileira de Imunologia, SBI, veio a público repudiar com veemência os ataques que vêm sendo feitos ao cientista Marques Vinícius Guimarães de Lacerda, pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz Amazonas. Professor adjunto da Kent State University e professor do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas. Porém, por outro lado, temos um novo tratamento que se chama nebulização com hidroxicloroquina que salvou um paciente. E sabe o que aconteceu com a doutora? Pois ela simplesmente foi afastada por salvar uma vida. Só porque o procedimento que ela utilizava não tem aval de protocolos de saúde nem do hospital e nem do fabricante do produto, colocando em risco a segurança dos pacientes. Aí perguntamos: o Dr. Marques Vinícius então tinha aval para fazer a tal experiência que levou os pacientes àquela tragédia? Eliane era contratada da Promed, empresa que intermedia serviços médicos em clínicas e hospitais, e atuava no local desde março de 2020. Ainda de acordo com a Folha, por seu contrato, ela deveria atuar apenas no serviço de pronto-socorro do hospital, mas estava aplicando nebulização de hidroxicloroquina em pacientes internados na UTI e nos leitos clínicos. A médica não possuía autorização para frequentar ou atuar nesses ambientes. O caso veio à tona depois que um vereador de Dom Feliciano, a 45 quilômetros de Camaquã, disse ter se curado da Covid-19 após a médica utilizar o método nele. Dalvi Soares de Freitas, PSB, disse que estava com metade do pulmão comprometido, mas que melhorou após inalar a solução de hidroxicloroquina com soro fisiológico aplicada pela própria médica, após recusa dos integrantes da equipe do hospital. Os médicos têm o direito, ou o dever, no momento em que falta medicamento específico para aquilo, com comprovação científica, ele pode usar o que chama de off-label, fora da bula. Mas no Brasil virou um tabu, praticamente é criminoso quem fala disso. Então estamos vivendo os tempos mais sombrios que já vimos em nossa existência, onde salvar vidas virou somente um clichê, na verdade nunca foi isso. Pois se realmente fosse isso, teria união entre os políticos, entre os poderes que só têm um objetivo: destruir o presidente, que incansavelmente respeita a Constituição, e até os poderes, mas até quando ele vai aguentar esse desrespeito com a vossa pessoa? Acompanhe em seguida o testemunho do paciente que fez a nebulização. Aguardemos novas notícias. Muito obrigado por estar aqui, até a próxima matéria. Uma receita médica. A minha esposa, de posse dessa receita, foi até a farmácia e trouxe hidroxicloroquina 200 mg para que pudesse a doutora fazer então o tratamento que ela julgava adequado com aquele medicamento prescrito por ela. Preparou o medicamento, preparou uma nebulização, pegou um equipamento de nebulização, uma máscara, né, nebulizadora, colocou ali, dissolveu ali em soro fisiológico uma cápsula de hidroxicloroquina, me tirou do oxigênio, me colocou no ar comprimido e pediu para que eu nebulizasse aquele medicamento. Fábio, eu comecei a nebulizar aquele medicamento, ela colocou o oxímetro no meu dedo e eu via a minha saturação subindo, Fábio. 89, 90, 91, 92, 93 e chegou em 97, Fábio. Eu que há instantes atrás acreditava que eu não viveria mais, sinceramente. Comecei como se eu estivesse literalmente ressuscitando, meu irmão. Tá. E aqui, Fábio,
Quando termino, em 5, 6 minutos, sei lá, terminou a nebulização, a doutora colocou de volta o oxigênio, tirando de 15 litros para 5 litros, Fábio. E eu me sentindo bem. E ela disse assim, pode levar ele para o leito, que esse está salvo. Fábio, dali da emergência, onde eu fui atendido, até lá os leitos, lá em cima no hospital, ele não é pertinho não, tem uma distância bem considerável. Comprido os corredores aí. Os corredores são compridos. Mesmo que eu fui de cadeira de rodas até o leito, ele levou uns quantos minutos até chegar lá. Cheguei lá, até os procedimentos de entrada no leito, eu saí da cadeira de rodas, fui no banheiro, voltei. Durante todo esse período eu não usei oxigênio, Fábio, e a minha oxigenação não baixou de 94, 95. Então, no outro dia, 24 horas depois ou mais, que eu fiquei sabendo que a doutora Eliane foi afastada em função de que esse procedimento estaria fora dos protocolos do hospital.